Gravando, a partir de agora, começamos a nossa revisão para o exame 38 de Direito Previdenciário, revisão, exame de ordem previdenciário. É a primeira vez que está caindo na OAB e é a nossa, então, primeira revisão de previdenciário para o exame de ordem. É um prazer estar aqui, né, fazendo essa revisão para vocês, inaugurando o direito previdenciário na OAB nesse exame. Vamos lá. O primeiro tema de previdenciário que eu queria conversar com vocês, temos meia hora, são 2 questões na prova só, tranquilo, né? Acredito que vai vir uma questão sobre segurados, a outra questão sobre benefícios, talvez aposentadoria ou pensão por morte, ainda com deposito mais fichas na pensão por morte, mas enfim. Então, meu palpite seria uma questão sobre segurados, uma questão sobre pensão por morte, mas vamos revisar tudo aqui, né? Palpite é palpite, não dá para saber. É a primeira questão que vai cair previdenciário, muito menos razão, dá para adivinhar com certeza o que vai cair. Então vamos lá. Eu queria conversar com vocês aqui sobre Seguridade Social. Seguridade Social. Essa palavra Seguridade Social abrange saúde, assistência social e previdência social. Aqui a gente precisa ficar atento, falei para vocês bastante em aula sobre isso, mas as características de cada um desses subsistemas da Seguridade Social. A saúde, ela é universal e gratuita. A assistência, ela é restritiva aos necessitados e gratuita. E a previdência, ela é restritiva aos filiados, mas ela é contributiva. Ficar atento a esse detalhe. A previdência na Seguridade Social é o único subsistema contributivo. Ou seja, a pessoa, para ter direito a benefício previdenciário, tem que pagar contribuição. Não dá para ter direito a benefício sem contribuição. Então, a saúde universal e gratuita. A assistência, ela é destinada aos necessitados, restritiva e gratuita. E a previdência, restritiva e contributiva. Beleza. Dentro desse cenário, eu queria já aproveitar e revisar com vocês, na assistência social, o chamado BPC-LOAS, ou Benefício de Prestação Continuada, BPC-LOAS. Esse BPC-LOAS, quem tem direito, quanto recebe, como que funciona? Vamos lá. Vamos fazer uma revisão rápida aqui de BPC-LOAS. Primeiro, quem recebe? Idoso a partir de 65, idoso a partir de 65 ou deficiente. Impedimento de longo prazo. Pelo menos 2 anos de impedimento. Barreiras que te impedem de conviver na sociedade em igualdade de condições. Enfim, BPC para idoso ou para deficiente. Um ou outro, não é os dois, obviamente. O que mais? Tem que ter renda per capita na família, renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Além disso, essa pessoa que está recebendo o benefício LOAS, ela recebe por qual valor? Um salário mínimo mensal. Um salário mínimo de benefício mensal. Lembrando que o benefício LOAS não gera pensão por morte e também não tem abono anual. Tudo bem aqui? Previdenciário, começamos tranquilo? Beleza. Vamos que vamos. Então, segundo tema de direito previdenciário que eu queria revisar com vocês, segundo bloco de previdenciário que eu gostaria de revisar com vocês, é o bloco dos segurados. Vamos lá. Eu vou deixar esse quadrinho aqui para um segurado diferenciado. Bloco dos segurados. Primeiro segurado. Então, aqui, segurados do regime geral de previdência social. Segurados do RGPS. Quem são os segurados do RGPS? Primeiro, empregado.
Esse empregado você conhece muito bem lá do direito do trabalho, com o professor Orestes, com o professor Marcão, com os professores de vocês aí de direito do trabalho, os grandes professores. E aí, o empregado seletista é empregado, o empregado temporário, que não é o seletista, mas também é empregado previdenciário. Por exemplo, o aprendiz. Aqui na Previdência, o aprendiz é empregado. Então é importante vocês não confundirem lá o empregado seletista com o empregado previdenciário. O empregado previdenciário é mais amplo. Tá bom? Quem que a gente tem de empregado aí que eu suspeito que possa cair na prova? Se for cair uma questão de segurado, que é meu palpite. Ele pode colocar para vocês: considerem que o servidor público, titular de emprego público, aprovado no Banco do Brasil. Quando ele é aprovado no Banco do Brasil, ele tem emprego público. Se ele tem emprego público, ele é empregado do regime geral. Ele é empregado do INSS. Ah, mas ele não é empregado do Banco do Brasil? Na relação trabalhista, sim. Mas na relação previdenciária, ele é empregado do segurado do INSS. Segurado empregado, tá? Ok. Quem mais está aqui dentro? Servidor temporário, servidor seletista, servidor comissionado, mandatário eletivo. Todos esses são muito importantes para a prova. Podem cair para vocês e o gabarito vai ser: essa pessoa é segurado do regime geral na qualidade de empregado. Só isso. Achou no gabarito isso? Marcou, acabou, fechou, tá? 2. Vou mudar a cor aqui para ficar bem configurado para vocês toda essa história. 2. Doméstico. Quem é o doméstico? Quem é o empregado doméstico na Previdência Social? É o mesmo que você aprende no Direito do Trabalho. É aquela pessoa que presta serviço a uma pessoa ou família no âmbito residencial desta, em atividade sem fim lucrativo. O que você tem que lembrar? Doméstico para fim previdenciário é só aquele que trabalha na residência de outra pessoa ou família por pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos 3 vezes por semana. Se não tiver pelo menos 3 vezes por semana, ele vai ser, ou ela vai ser, diarista. E aí é outra categoria que a gente não viu ainda. Outra coisa, atividade sem fim lucrativo. O empregador doméstico não pode, entre aspas, usar o serviço do seu empregado doméstico para fins lucrativos. Se estiver usando, o doméstico, que era doméstico, se descaracteriza e vira empregado. O doméstico vai virar empregado. E aí muda a categoria. Para a prova, muda o gabarito. Então, se uma pessoa contratou alguém como doméstico, mas está usando em atividade lucrativa, essa pessoa não é mais doméstica. Ela virou empregada dessa outra. Tá bom? Beleza. 3. Terceira categoria. Trabalhador avulso. Terceira categoria. Trabalhador avulso. Quem são os avulsos? Os avulsos são aqueles trabalhadores que não têm vínculo com ninguém. Eles prestam serviço, essa palavra é importante, eu quero que vocês guardem agora. Eles prestam serviço com intermediação obrigatória, ou do sindicato da categoria, ou do ógmo. Quem é o ógmo? Órgão gestor de mão de obra. Ou do sindicato, ou do ógmo. Nesse caso, temos os avulsos. Os avulsos não têm vínculo com ninguém. Eles têm a intermediação para prestar o serviço pelo ógmo ou pelo sindicato. Um grande exemplo de avulso são os estivadores, tá bom? 4. Quarta categoria. Vamos agora falar do contribuinte individual. Contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? O contribuinte individual é aquele segurado que presta serviço de natureza autônoma, por conta própria, sem vínculo também com ninguém e sem intermediação obrigatória de ninguém. Essa é a diferença fundamental entre o individual e o avulso. O avulso, o portuário, por exemplo, o estivador, tem a intermediação obrigatória do ógmo. O contribuinte individual não tem intermediação obrigatória de ninguém. O advogado, o médico, o engenheiro,
que tem seu consultório, seu escritório, não prestam serviço com intermediação de ninguém. Eles prestam serviço diretamente. Esses são os chamados contribuintes individuais. Lembrando que, para fim de prova, ministro de confissão religiosa, padre, pastor, etc., estão aqui. Lembrando que os garimpeiros estão aqui. Lembrando também que o MEI, microempreendedor individual, MEI, microempreendedor individual, bem como os demais empresários, estão na categoria de contribuinte individual. Não pode esquecer isso. Estão na categoria de contribuinte individual. Mais um. Quem mais é segurado do regime geral? Segurado do regime geral, também 5. São os segurados facultativos, que foi a questão que eu pus para vocês no simulado. Quem são os facultativos? São aquelas pessoas que não exercem atividade remunerada, mas elas podem se filiar ao regime geral para obter ou para titularizar a proteção previdenciária. Então, a dona de casa, o estudante, o desempregado, eles podem, se quiser, entrar no sistema para contribuir e ter proteção. Essa é a vantagem. Esses são os facultativos. E, por fim, temos também os chamados segurados especiais. Segurados especiais. Deixa eu achar uma corzinha aqui. 6, perdão. 6. Segurados especiais. Segurado especial. Por que eu deixei o segurado especial aqui de cantinho, num quadradinho próprio? Porque ele é todo especial. O segurado especial, ele não é à toa que ele chama especial. Ele tem uma característica bem peculiar. Ele exerce uma atividade agropecuária ou pesqueira. No caso de atividade agropecuária, a terra dele tem que ser pequena, até 4 módulos fiscais. Não pode ter empregados permanentes. Trabalham eles em família, regime de subsistência, economia familiar. E a questão dos empregados, eu acho que é uma questão boa para a prova. Ele só pode ter empregado, no máximo, 120 empregados dia ano. Ou seja, eles podem ter um empregado por 120 dias até 120 empregados por um dia. Nesse intervalo, pode tudo. Então, por exemplo, 3 empregados por 40 dias, para dar os 120, tá? Esse limite é importante para uma questãozinha de prova. Acredito que não vai vir nessa prova, mas não custa relembrar com vocês. Então, revisando. Segurados, 6 categorias. Empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual, segurado facultativo e segurado especial. Fechou? Tudo certo? Vamos que vamos. Sandra, não tem nada a ver a questão da isenção da igreja com a questão da contribuição do segurado contribuinte individual, ministro de confissão religiosa. Uma relação é a relação previdenciária dele com a Previdência. Outra relação é a relação tributária da igreja com o fisco, tá? Uma questão pode cair em tributário ou constitucional, geralmente tributário. E essa da confissão religiosa vai vir em previdenciário se vier. São questões diferentes da prova. Beleza? Ok. Próximo tópico. Vamos falar rapidamente das contribuições dos segurados. Custeio. Quanto cada um paga de contribuição? Quanto cada um paga de contribuição para a Receita? Vamos lá. Eu queria lembrar com vocês, sem ficar entrando muito em detalhes, que eu acredito que se cair contribuição, vai cair isso. O MEI e a dona de casa Então, lembrando, quem é o MEI mesmo? O MEI é um tipo de contribuinte individual, não é todo, mas é um tipo, é uma espécie. O MEI e a dona de casa, eles têm um regime de contribuição, perdão, todo diferenciado. O MEI e a dona de casa têm um regime de contribuição todo diferenciado. Como que é esse regime? O MEI, enquanto MEI, ele paga 5% sobre o salário mínimo. Detalhe, sempre sobre o salário mínimo.
E a dona de casa? Também 5% sobre o salário mínimo. Então, eu, se fosse vocês, guardaria sobre custeio esse ponto. MEI e dona de casa, quanto que eles pagam? 5% sobre o salário mínimo. Só isso, professor? Só isso. Ok, só pagam isso. Mas a questão, a dona de casa. Qualquer dona de casa, se quiser, a dona de casa, mulher, esposa de um multimilionário, pode pagar 5% sobre o mínimo? Tem sentido? Não tem sentido. Então, nesse caso, que dona de casa que eu estou falando? A dona de casa em família do CAD único. O que é esse CAD único? É um programa do governo federal que inscreve famílias de baixa renda. Então, é só a dona de casa de família pobre, é só a dona de casa de família de baixa renda que pode entrar nesse programa de contribuição diferenciada, pagando 5% sobre o salário mínimo. Ah, mas professor, quem mais pode pagar 5% sobre o mínimo? 5% mais ninguém, só esses dois. Mas, vou até mudar a cor aqui para vocês não errarem, o contribuinte individual e o segurado facultativo, guardem bem isso, o contribuinte individual e o segurado facultativo podem, se quiserem, ao invés de pagar a contribuição deles de 20% sobre o que receberem, eles podem pagar 11% sobre o salário mínimo também. É aquilo que eu chamei na aula para vocês, vocês vão lembrar? Sistema Especial de Inclusão Previdenciária. Sistema Especial, pegando um cafezinho aqui, Sistema Especial de Inclusão Previdenciária. O que significa isso? Significa que o contribuinte individual, o advogado, o médico, o pintor, o pedreiro, que prestarem serviço, teriam que pagar, para a pessoa física, teriam que pagar 20% do que receberem. Na prática, não pagam. O facultativo teria que pagar 20% sobre o que ele escolher. Na prática, não paga, porque não vale a pena, é muito alto 20%. A lei dá a possibilidade deles recolherem, ao invés de 20, 11, mas sempre sob o salário mínimo. É um sistema especial de inclusão dos individuais e facultativos em geral. Agora, se esse individual for MEI, ou se esse facultativo for dona de casa, de baixa renda, ao invés de 11, eles podem pagar 5% sobre o salário mínimo. No meu ponto de vista, esse é o gráfico mais importante sobre custeio para vocês decorarem, tá bom? Beleza. Flávio, se o camarada não se encaixa em nenhuma categoria, se o cara não se encaixa em nenhuma categoria e não recebe rendimento de atividade, se ele não recebe nada no mês, ele é facultativo. Agora, o que eu disse para vocês tomarem cuidado na prova é se ele não se encaixa em nada e recebe remuneração de algum lugar, ele é individual. Foi isso que eu disse. Toma cuidado. Ele recebe de algum lugar ou não recebe de nenhum lugar? Ah, não recebe de nenhum lugar. Então ele não é individual, ele é facultativo. Tá bom, Flávio? Guarda essa dica aí. Beleza. Próxima dica. Antes da gente entrar já em benefícios. Vamos fazer um gráfico aqui. Vamos fazer um gráfico aqui de período de graça. Período de graça. O que é período de graça? Quanto tempo a pessoa tem que ficar ou pode ficar sem pagar a contribuição e manter a condição de segurado? Quanto tempo a pessoa pode ficar sem pagar a contribuição, mantendo a condição de segurado? 12 meses. 12 meses. 6 meses. E 3 meses. Eu quero recordar com vocês essas 3 faixas, tá? 12 meses. Para quem eu encaixo aqui? Para aquele que deixou de ser segurado obrigatório. Por exemplo, o desempregado. O desempregado entra aqui. A pessoa era empregada no regime geral, ficou desempregada. Ficou desempregada, tem 12 meses de período de graça. Pode ficar 12 meses sem contribuir e se acontecer um infortúnio, ela vai ser protegida pela Previdência nesse período. Quem mais? O preso. O livramento do preso.
o livramento do preso. Quem mais? Aquela pessoa que estava internada em doença de internação obrigatória e agora saiu. Ela tem 12 meses também. Por exemplo, sei lá, uma febre maculosa aí que deixa a pessoa meio transtornada, tem que internar. Internou, ela ficou lá internada. Depois que ela saiu, ela tem 12 meses de período de graça. Acho que cair essa questão na prova não vai. Pode cair o preso ou o desempregado, são mais importantes. 12 meses. Lembrando que o desempregado ainda tem mais 2 períodos. Se ele tiver mais de 120 contribuições, ele ganha mais 12. E se ele tiver o desemprego involuntário comprovadamente, ele ganha mais 12. Então, pode ficar até 3 anos sem pagar, nesse caso que eu estou falando para vocês, e manter a qualidade de segurado e estar em período de graça. 6 meses, para quem? Vou mudar a cor aqui para vocês não errarem isso. 6 meses é só para o facultativo. A dona de casa, que parou de pagar a sua contribuição, pode ficar quanto tempo sem pagar e vai manter a condição de segurado? 6 meses. E para quem se aplica o 3 meses? Para o conscrito, para a pessoa que saiu das Forças Armadas. Então, o licenciamento das Forças Armadas. Quando ele cumpriu o serviço e saiu, ele tem 3 meses de período de graça. Tá bom? Esse é o gráfico, então, do chamado período de graça. Não errem isso. Isso é importante para a prova, tá? Beleza. Vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Queria fazer um gráfico para vocês aqui. Uma coisa que eu não fiz durante a aula, mas vou fazer aqui para vocês. Um gráfico das carências. Acho que é legal a gente fazer isso. Período de carência. Vamos lá. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Todo mundo... Flávio perguntou, posso contribuir como facultativo ICI? Jamais. Ou você é facultativo ou você é CI. O facultativo é sempre para quem não é nada, Flávio. Se você não se encaixa em nada, não recebe nada, está sem fazer nada, não tem atividade remunerada, você pode ser facultativo. Agora, facultativo e CI jamais. O CI é obrigatório, o facultativo é facultativo. Impossível você ser facultativo e CI ao mesmo tempo. Ou você é facultativo ou você é contribuinte individual. Tá bom, Flávio? Espero que tenha entendido. Carência. Período de carência. Quanto tempo a gente tem de carência? Bom, as aposentadorias, 180 meses ou 15 anos. Aposentadorias. Em geral. 180 meses ou 15 anos. Salvo uma aposentadoria que daqui a pouco eu vou chegar lá. Quem mais? 12 meses. Para a aposentadoria por invalidez, hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente, e auxílio doença, hoje chamado auxílio por incapacidade temporária. Quem mais? 10 meses. 10 meses. De quem? Salário, maternidade da empregada, salário maternidade da facultativa, da individual e da especial, segurada especial. Então, repetindo, salário maternidade da segurada especial, da segurada facultativa e da segurada contribuinte individual, 10 contribuições mensais. Empregado doméstico avulso não tem carência no salário maternidade, tá? Auxílio doença e aposentadoria, 180 meses para aposentadorias e 12 meses para invalidez e para o auxílio doença. Ah, professor, mas por que você está fazendo isso? Se isso já é antigo. Eu sei que é antigo. Eu estou fazendo esse slide para mostrar para vocês um detalhe aqui, nesse quadrado que eu vou fazer agora. Atenção para esse quadradinho aqui.
existe um novo período de carência com a reforma previdenciária que a prova pode pegar vocês. Nova carência. Qual? Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Guardem essa, hein? Pode ser uma pegadinha na prova. Auxílio reclusão, após a reforma previdenciária, passou a exigir carência de 24 meses. Antigamente não tinha. Então, os dependentes do segurado preso, para terem direito ao benefício de auxílio reclusão, tem que comprovar que o segurado pagou pelo menos 24 meses antes da prisão. Senão, não tem direito ao benefício. Cuidado com essa, hein? Eu estou fazendo o gráfico todo de carência para chegar nesse ponto e você entender isso aqui, tá bom? Beleza, e por fim, chegamos então à nossa revisão de benefício previdenciário. Sandra, alguma dúvida aí? 988888. Beleza, vamos lá. Aposentadoria. Fazer um gráfico aqui rápido de aposentadoria. Homem, mulher. A nova aposentadoria exige quanto do homem e quanto da mulher? Nova aposentadoria. 65 anos de idade, homem. 62 anos de idade, mulher. Mais 20 anos de contribuição, homem. Mais 15 anos de contribuição, mulher. Então, idade e contribuição. Essa é a chamada aposentadoria programada. Aposentadoria programada. Eu consigo programar minha aposentadoria. Quando? Quando eu tiver 65 homem e 20 contribuição, ou 62 mulher e 15 contribuição. Tá bom? Ok. Segunda aposentadoria. Aposentadoria especial. Aposentadoria especial. Sabe aquele cara ou aquela mulher que trabalha em uma atividade de raio-x no hospital privado? Então, eles estão em contato permanente. A pessoa que trabalha em laboratório, o dia inteiro dentro do laboratório, fazendo contato com agente químico nocivo, agente biológico. Nesse caso, essa pessoa tem a nocividade presente na sua atividade. E ela tem direito a uma aposentadoria diferenciada. Ela tem direito a uma aposentadoria mais cedo do que o normal. Mais cedo do que as outras. E quanto mais cedo ela consegue se aposentar? Vamos lá. Lembrando, aposentadoria especial. Homem ou mulher, hein? Homem ou mulher. Vale para os dois. Homem ou mulher. Ela pode aposentar com 15 anos de contribuição, com 20 anos de contribuição ou com 25 anos de contribuição. Depende da atividade especial que ela trabalha. Na prova, ele vai falar para você, trabalhe em atividade especial que dá direito a 15 de contribuição. Trabalhe em atividade especial que dá direito a 20 de contribuição, e assim sucessivamente. O que eu estou revisando isso com vocês? Eu estou revisando com vocês isso porque a prova de vocês pode cobrar um detalhe na reforma previdenciária. A partir de agora, não basta só o tempo de contribuição na atividade especial. Tem que ter idade junto. 55 de idade, homem ou mulher. Homem ou mulher. 58 de idade na de 20, homem ou mulher. E 60 de idade na de 25, homem ou mulher. Então, além dos 25 de contribuição, na atividade de 25, tem que ter 60 anos. Então, hoje, uma pessoa que trabalha exposta a agente nocivo no raio-x, ela tem que ter 25 anos de contribuição e, homem ou mulher, e 60 de idade. Não melhorou tanto assim. Reforma acabou pesando muito aqui. A mesma coisa, 20 de contribuição com 58 e 15 com 55. Lembrando que para aposentar especial tem que ter elaboração de PPP, perfil profissiográfico previdenciário. Ok? O que mais? Vamos revisar um pouquinho agora dos salários. Salário maternidade e salário família. Salário maternidade. Salário maternidade. Lembrando que todas as seguradas têm direito.
120 dias de benefício, que pode acontecer no parto, natimorto ou adoção. Em qualquer hipótese, 120 dias. Lembrando que para aborto não criminoso, obviamente, 2 semanas. Um detalhe importante do salário de maternidade, é que o segurado, ou a segurada, tem direito ao salário de maternidade, mesmo no caso de morte da mãe durante o parto. Nesse caso, se a mãe morreu durante o parto, o cônjuge sobrevivente, o sobrevivente tem direito ao benefício. Detalhes importantes aqui. O sobrevivente tem direito, desde que ele também seja segurado, e o cálculo será feito com base na média dele, do sobrevivente. Na média dele, sobrevivente. Tá? Lembrar esse detalhe da morte da mãe durante o parto, ou logo após, né? Ele pega no tempo restante, no tempo que faltava para a mãe receber de benefício. O cônjuge sobrevivente. Essa é uma pergunta importante para a prova sobre salário e maternidade. Ok. Estamos acabando já a revisão de previdenciário, tá? O poodle da Sandra subiu no teclado. Acontece, faz parte. Vamos lá. Salário família. Esse salário família, o que tem que saber para a prova? Que ele é devido ao segurado. O salário família, vocês têm que ficar esperto, que ele só é devido ao segurado de baixa renda. Baixa renda, aqueles 1.750, não tem que saber valor, tem que saber baixa renda para a prova. E ele é devido em relação ao número de filhos, menores de 14 ou inválidos. Até 14 ou inválidos. E ele paga cotas por cada filho. Cotas por filho. Aquelas cotinhas lá de R$60, mais ou menos, por filho. Cota de R$60 por filho. Vocês lembram disso? Lembrando, uma dica importante. Só tem direito ao salário família empregado, doméstico e avulso. Os demais segurados não têm direito. Então, se ele colocar na prova que um advogado que tem baixa renda e tem 5 filhos e pretende receber salário família, o gabarito vai ser: não poderá receber, uma vez que o benefício somente é pago a empregado, doméstico e avulso. Beleza? Beleza. No bate-bola eu vou fazer a revisão sobre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Agora a gente vai entrar já direto, já esgotamos nosso tempo da revisão, em pensão por morte e auxílio-reclusão. Vamos lá. Pensão por morte e auxílio-reclusão. Pensão por morte. Qual é o fato gerador da pensão por morte? A morte, né? Óbvio. E quais podem ser os tipos de morte? A morte decorrente, a morte real, a morte que tem a certidão de óbito, a morte presumida, em que se comprova que eu estava num acidente, né, e que não sobrou ninguém, e a morte por ausência. Nesse caso, depende decisão judicial e comprovação de pelo menos 6 meses de ausência. Então, são 3 espécies de morte aí para vocês lembrarem que podem configurar a pensão por morte. Claro que para o dependente receber pensão por morte, o segurado morreu, então, morte do segurado. Quem recebe o benefício é o dependente. Os dependentes são 3 classes, vocês lembram? Primeira classe, filhos, cônjuge, companheiro e ex com pensão. Segunda classe, pais. Terceira classe, irmãos. Pais e irmãos têm que comprovar dependência econômica. Beleza. Pensão por morte, então, morte do segurado. Lembrando que, no caso da morte do segurado, não importa o tipo de morte, o dependente recebe, mas recebe
dessa forma aqui. Então, vai formar a média para ser paga de pensão, e aí os dependentes vão receber 50% dessa média calculada para pagar a pensão, mais 10% por dependente. Como funciona isso? Vamos supor que o segurado tinha uma aposentadoria de R$ 5.000. R$ 5.000 é esse valor aqui que gerou para pensão, que geraria para pensão. Mas quanto que eles vão receber? 50%, 2,5%, mais 10%, R$ 500 por dependente. Então vai ficar, vamos supor que tenha uma esposa e um filho. Ele tem uma esposa e um filho, ele tem 50%, mais a esposa 10%, mais o filho 10%, 70% de 5.000. R$ 3.500 de pensão, divididos por igual entre esposa e filho. Tá bom? É assim que funciona a divisão da pensão por morte. Lembrando que não existe mais o chamado direito de acrescer. O que era o direito de acrescer? Se um dos dependentes perde a qualidade do dependente, por exemplo, o filho ficou maior de 21, ou a esposa faleceu, só ficou o filho. Nesse caso, a cota aquele 10% do dependente, aqueles 10% daquele dependente que perdeu a qualidade, não vai para o outro. Aquele 10% vai embora. Então, por exemplo, se eu tinha R$ 5.000 divididos entre esposa e filho, 70% de 5.000, 3.500. A esposa faleceu. Quanto que o filho vai receber? 60% de 5.000, R$ 3.000. É assim que faz o cálculo, tá bom? Beleza. Lembrando que na pensão por morte, se a esposa não comprovar pelo menos 18 contribuições do segurado e 2 anos de união ou casamento, ela só recebe 4 meses de pensão. Isso vale para o cônjuge ou companheiro. 4 meses de pensão. 18 meses de contribuição do segurado que morreu e 2 anos de casamento ou união. Se não comprovar cumulativamente esses 2 requisitos, ela só receberá 4 meses de pensão. Outra dica importante: existe uma tabela agora de idade do cônjuge, em que ele recebe progressivamente a pensão. E aí, vocês têm que lembrar que a pensão hoje só vai ser vitalícia para o cônjuge ou companheiro, ou seja, ele só vai receber até o fim da vida se ele tiver 45 anos ou mais. Aquela pessoa que ficou viva só vai receber até o fim da vida dela a pensão se ela tiver 45 anos ou mais. Lembrando que o novo casamento não extingue a pensão por morte. É uma pergunta que sempre fazem nas aulas. O novo casamento não extingue a pensão por morte aqui no regime geral, tá bom? Então, bastante cuidado com isso. E, para a gente fechar nossa revisão, já passamos do horário previsto, mas tudo bem, vamos que vamos. Gabriel está falando. Sandra, mesmo que os cônjuges sobreviventes ou os filhos trabalhem, também terão direito à pensão? Resposta: sim. Por quê? Porque a primeira classe não depende de comprovação de dependência econômica. Bastante cuidado com isso. Segunda pergunta, Gabriel. Eu perdi essa aula, mas o benefício cessa com a morte? Eu estou confundindo. O benefício cessa com a morte? A pensão por morte começa com a morte. O segurado morreu, aí começa a pensão por morte. Não sei se eu entendi a pergunta, mas é o contrário. A pensão por morte só começa com a morte, tá? O segurado está aposentado, morreu. A aposentadoria cessou com a morte, mas aí vai gerar pensão por morte para os seus dependentes. Tá bom, Gabriel? Se for essa dúvida, me avisa. Vamos lá. Última pergunta de previdenciário, última dica de previdenciário. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Como que está o segurado aqui no auxílio reclusão? No auxílio reclusão, o segurado está preso. Segurado preso. Reclusão. Regime fechado. Fechado. Pode ser o regime fechado prisional,
pode ser o regime de prisão cautelar, pode ser o regime de internação do ECA, tem que estar fechado. E os dependentes que recebem o benefício. Dependentes recebem. Recebem quanto? Guardem isso. Sempre um salário mínimo. E divide entre todos eles. Um salário mínimo. O valor do benefício de auxílio reclusão é sempre de um salário mínimo. Se tiver 5 dependentes, divide por 5 o salário mínimo. Fazer o quê? É esse o valor. O que mais? O segurado tem que estar preso. Os dependentes recebem sempre um salário mínimo. Lembrando, de novo, a carência desse benefício é de 24 meses. Ou seja, tenho que provar que o segurado recolhia contribuições sem perder a qualidade de segurado por pelo menos 24 meses antes da prisão. Se não conseguir provar isso, não tem direito ao auxílio reclusão. Bastante cuidado. E também, os dependentes têm que ser um segurado preso de baixa renda. Isso não pode esquecer. Se o segurado tinha renda alta, baixa renda é aquele 1.750 que eu já falei para vocês em aula. Se o segurado contribuía com uma média alta antes da prisão, nesse caso, nos 12 meses anteriores, que eu vou calcular a baixa renda, nesse caso, os dependentes não terão direito ao auxílio reclusão. Tem que ser um segurado preso de baixa renda. Os dependentes têm direito a um salário mínimo, divididos por todos os dependentes. Tem que provar 24 meses de carência do segurado para ter direito ao auxílio reclusão de simplesmente sempre um salário mínimo, tá? Com isso, a gente fecha a nossa revisão de previdenciário. Temos aqui 42 minutos de revisão de previdenciário, passamos aí 12 minutinhos, eu acho que valeu a pena. Conseguimos revisar praticamente tudo que é importante de previdenciário num curto espaço de tempo. São só 2 perguntas. Espero que vocês tenham muito sucesso na prova. A gente se encontra aí numa próxima revisão presencial. E parabéns por estarem aqui no domingo de manhã. Não é fácil, né? Eu sei que não é. E vocês estão aí, firmes e fortes. Parabéns pelo desempenho, parabéns pela persistência. Vocês vão chegar lá. Em breve a gente se encontra, então, numa revisão presencial. Obrigado pela presença de todos vocês aí nessa aula. Estamos juntos. Qualquer dúvida, me mandem no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Ótimo domingo para vocês, para todos vocês. Tchau, tchau.